A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós estamos juntos para fazermos o comentário da lição 11 da classe dos jovens, lição do dia 10/9/2017. Estou aqui com meu companheiro evangelista Paulo Damasceno e nós vamos aprender um pouco sobre essa lição que tem como título Crenças Religiosas. Lembrando que o dia 10/9/2017 é o Dia Nacional de Missões. Não vamos nos esquecer de interceder pelos nossos missionários, pelas igrejas missionárias e pelo trabalho da propagação do Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo. E neste dia vamos estar pensando um pouco sobre um assunto muito importante, que é sobre crenças religiosas. Irmão Paulo, Pai do Senhor. A paz do Senhor, pastor Divaldo, a paz do Senhor a todos vocês, seguidores desse canal da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria imensa poder estar aqui nesta manhã, ou melhor, nesse dia, né? Para nós comentarmos essa lição tão primorosa para os nossos jovens sobre crenças religiosas. O texto do dia está em Marcos capítulo 7, versículo 8, que diz: Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. A síntese nos diz: muitas das crenças religiosas ditas evangélicas do nosso tempo não mais reproduzem a cosmovisão do reino de Deus por se conformarem com o sistema deste mundo. E a nossa lição ela está dividida no primeiro tópico em crescimento evangélico e crenças religiosas. Depois, no ponto 2, os males do sincretismo cultural e religioso. E, por último, o perigo do adultério espiritual. Então, irmão Paulo, o comentarista ele cita primeiramente sobre a igreja do primeiro século. Perfeito. E ele entra no assunto lembrando que os apóstolos, os presbíteros da igreja tiveram que se reunir em uma assembleia, em um concílio, que está registrado em Atos capítulo 15, para tratar do assunto relacionado aos judaizantes. Perfeito. Não é? E ali nós vemos que aquele assunto foi muito bem tratado, muito bem resolvido pelos apóstolos, que trouxe paz para a igreja, né, dos gentios. Né? E depois o comentarista ele dá um salto para a igreja do século 21, traçando assim então um paralelo. E é interessante que nesse aspecto da igreja do século 21, e também refletindo com a igreja do primeiro século, pensando, o comentarista ele traz uma reflexão com relação à cultura. Né? E eu queria que o irmão comentasse um pouco sobre isso, mas antes eu vou trazer aqui a definição de cultura dada por Edward Taylor. Segundo ele, essa definição de cultura que ele traz é que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei e os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, ele apresenta a cultura. E todos nós estamos inseridos numa cultura, não é isso? Bem, pastor, relacionado ao tema, ao objetivo e à síntese dessa lição, não podemos fugir que as crenças religiosas, também do passado como do presente, sempre estão inseridas na cultura da humanidade. Ora, tratando-se especificamente de Brasil, nós observamos que o objetivo dessa lição ela destina-se para os jovens, e ao analisarmos à luz da Bíblia esse assunto,
vemos que o crescimento evangélico e crenças religiosas da atualidade, nós temos observado esse crescimento, ele é um resultado de um desvio doutrinário bíblico, um desvio doutrinário bíblico, em que novas denominações se intitulam como evangélica ou cristã, e elas surgiram com o intuito de mudanças, tanto culturais como cultuais. Cultuais e culturais. Cultuais e culturais. Acreditando ser isso um avivamento do Evangelho para a atualidade. Nós podemos assim mostrar que, na verdade, essas mudanças cultuais e culturais de comportamento, elas produziram à cultura original cristã mais males do que benefício. Nós temos que observar isso na lição. O que se produziu, na verdade, de forma rápida e volumosa, é nada mais que crenças religiosas misturadas com sincretismo cultural, secular, e sincretismo religioso do nosso tempo também. Então essa lição, sem dúvida, de forma bem estudada, bem analisada, ela vai nos mostrar que esse sincretismo cultural, principalmente o sincretismo cultural da ideologia humanista, uma ideologia anti-Deus e anticristã, tem acompanhado toda a história da humanidade. E agora, com uma roupagem nova, chamada pós-moderna, né? Ela tem corrompido também, de forma bem sutil, essa contracultura cristã. Que iniciou no século I, logicamente com a igreja primitiva, e de forma muito perigosa, ela vem transformando, corrompendo, principalmente a juventude. Essa ideologia pós-moderna que se inseriu também dentro da cultura cristã. Porque ela corrompe principalmente a juventude. A juventude é a mola propulsora dessa ideologia pós-moderna. Não tem como fugir disso. Em todos os tempos, os jovens são a mola propulsora para divulgar, para manifestar esse comportamento. O resultado de tudo isso que nós vamos ver na lição é um sério e perigoso adultério espiritual. Então, adulterou o cristianismo. Então, podemos afirmar que estamos vivendo diante de mudanças dos crentes nessa conjuntura sociológica pós-modernidade. Nós podemos observar como está a Europa hoje. A Europa, que foi o berço do cristianismo há séculos passados, a Europa passou, houve uma mudança na sua cultura cristã. Hoje estão vivendo o pós-cristianismo na Europa. É questão cultural, é questão de mudança. E essa ideologia pós-moderna, que também se inseriu no cristianismo, é o homem ser o centro de tudo e Deus colocá-lo de fora. Isso é que o mundo, inclusive o Brasil, vive na atualidade. Isso tem gerado também ao cristianismo na atualidade apostasias, gera pecados e corrupção do povo. Então nós devemos, como igreja, tomar cuidado para que a igreja, de maneira, se mantenha renovada nessa atualidade, em sempre resgatar o ensino bíblico, referindo-se a 3 perguntas fundamentais. Quem é Deus? Quem é o homem? E o que Deus quer com o homem? O que Deus quer comigo? Quem é Deus? Quem eu sou? E o que Deus quer comigo? Então, essa lição vai nos levar para esse foco. Depois vamos comentar um pouco mais nesse sentido. É interessante, a gente está falando aí de crenças religiosas, cultura, por ser o dia, né, o domingo, Dia Nacional de Missões. Quando a gente pensa em missões, a gente pensa em transculturação. Perfeito. E a gente sabe que a cultura faz parte de um povo, de uma sociedade. Isso não deixa dúvida. E existem coisas na cultura que são muito úteis, bons costumes. Positivas, né? Agora, quando é que o evangelho ele se sente, ele é prejudicado, não com a cultura como um todo, mas com alguns aspectos dessa cultura? Porque uma vez que a cultura reúne arte,
como nós falamos, a moral, a lei e também as crenças, eu acho que é justamente nesse aspecto que a igreja ela tem que tomar muito cuidado com o que determinada sociedade tem de crenças que a gente tem que vigiar para não trazer prejuízo para o evangelho, porque o irmão usou uma palavra muito importante da lição, que é o sincretismo. E o sincretismo é justamente isso, é trazer para o evangelho aquilo que já existe na cultura e que não é bíblico. Perfeitamente. E isso tudo fundamentado nessa ideologia humanista, onde o homem é o centro, né? Exato. Anticristã e antideus. E isso já se processou no passado. E se processa também nas culturas atuais. Essa ideologia nas culturas de eras passadas é a mesma, não mudou. Mas hoje está de forma acentuada. Como o senhor bem falou, o senhor descreveu o significado e o conceito de cultura. Filosoficamente, realmente, a cultura ela é essa complexidade de comportamento, de conhecimento que se manifesta nas artes, nas crenças, nas leis, nos hábitos, nos costumes da sociedade e também nas aptidões que o ser humano adquire na sociedade em que ele vive. Também, filosoficamente, se considera-se cultura, que a cultura é um mecanismo cumulativo de modificações, trazidas de uma geração para outra geração e passa para outra geração. E com dois importantes aspectos. Tem um aspecto da cultura que se perde nessa mudança, mas tem aspecto que eles são incorporados a outros aspectos. Isso tem tudo objetivo, melhorar a vivência das novas gerações. Ora, desta forma, perigosamente, o humanismo, desde o princípio, iniciou lá no Éden, provocando a queda do homem, fazendo errar o alvo, motivando a pensar e desconsiderar o senhorio divino sobre a história, né? Então, indiscutivelmente, a força movimentadora e modificadora dessas mudanças culturais são sempre a juventude, a quem são propostas essas novas maneiras de pensar ao desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, eu me recordo muito bem, há uns 40 anos atrás ainda, vamos considerar que como cristianismo. Nossas igrejas, nós tínhamos o hábito, o costume cultural de usar chapéu, os homens usar chapéu, ir para as ruas, até mesmo a cultura popular, as pessoas na década de 50, 60, usavam chapéu, homens iam trabalhar de terno e gravata, mas isso mudou. Ou seja, essa é uma forma de moral. Moral, segundo dizem aí os cientistas, né? Moral é o comportamento regulado pelo uso. Então, desta forma, essas mudanças culturais, ou seja, são contraculturas em forma de subculturas que são incorporadas dentro das culturas. É uma nova cultura, é uma contracultura a esses costumes que são incorporadas de forma subcultural dentro das culturas existentes. Como o senhor falou, nós não temos nada contra as mudanças benéficas que a cultura nos traz. Hoje vemos aí, sociologicamente, a tecnologia tem nos favorecido muito, né? E muito bonito isso. Mas aí tem um porém, o perigo. O perigo dessas mudanças culturais tem um sério problema. O perigo está na relativização. Relativizar principalmente. O que é uma corrente? A relativização, o relativismo, ele é uma corrente, ele é uma ferramenta do humanismo que questiona as verdades universais do homem. Está em perigo dessas mudanças culturais. Como ferramenta de mudança, ele vem reforçar a ideologia satânica, mentirosa, da liberdade de uma nova era, que não há necessariamente o certo e o errado. E isso entrou também para as nossas igrejas cristãs, tanto no passado, como foi na igreja primitiva, e hoje também. Não existe certo e não existe errado. Ou seja, não há nada errado o homem ser o centro de si mesmo. É o que o relativismo prega.
vocês podem dispensar a presença de Deus na vida de vocês. Ou seja, é afirmar, jovens, vocês não precisam de Deus como verdade absoluta para determinar aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês falam, aquilo que vocês sentem e aquilo que vocês praticam. Construa você sua própria verdade. Construa vocês as suas próprias morais. Cria a sua própria moral. Né? Ajunte pessoas também que têm essas mesmas maneiras de pensar e assim vocês estão promovendo o que diz, naquilo que diz respeito à cultura popular. Manifeste essa proposta, vai. Vivam ela, viva essa contracultura, esse novo modo de vida, né? Através da música. Aí veio o rock, o blues, hoje nós temos aí o funk. Manifeste essa contracultura de que Deus não é o centro de vocês mesmos através das modas, da cor do cabelo, tatuagens. Empenhe-se em obter a aprovação do homem. Isso também entrou na igreja, no cristianismo. Empenhe-se em obter simplesmente a aprovação do homem, onde a Bíblia mostra que as nossas formas de pensar, nossa forma de falar e de agir, nós temos que obter a aprovação de Deus. Olha como essa contracultura entra. Para terminar esse texto, eles falam, custe o que custar, se afirme como seres humanos, sejam independentes, libertem-se do absolutismo divino, delete das suas vidas, faça aquilo que vocês querem. As lições anteriores do hedonismo, que foi tratada, a lição 10, que fala também sobre o materialismo. Então, delete. Esse é o perigo dessa mudança cultural, dessa contracultura e dessa subcultura que vão criando modificações, que passa de geração para geração. O perigo está nisso aí. O perigo de relativizar afirmações universais do homem. Que Deus, é um só Deus e que tem um bem maior para a humanidade. Deus, ele quer que essa mente humana inteligente, ela não mude a forma mental de pensar que Ele é o Criador. Está aí o perigo, pastor. E pensando nisso, eu me lembrei do texto que Paulo escreveu aos Romanos, famoso texto do capítulo 12, versos 1 e 2, onde ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, ofereça o vosso corpo, em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a grande questão é a mente. Perfeito. A batalha maior está na mente, e você usou aí, falou sobre essa ferramenta usada, voltada para o homem, o relativismo, quer dizer, faça isso, porque a contracultura justamente foi um movimento contrário ao que está estabelecido, de alguma forma, na sociedade, na cultura, e é uma revolta, às vezes, contra aqueles padrões já estabelecidos pelo uso, pelo costume, pelo tempo, que vai passando de geração em geração, e muitos deles muito benéficos para a sociedade, mas a contracultura quer trazer uma nova opção. E aí quando entra na igreja, no povo de Deus, o cuidado está justamente aí, que nós não podemos nos amoldar a esse mundo, porque a igreja, usando a palavra contracultura desse jeito, a igreja tem a contracultura própria dela, É a contracultura do reino de Deus. É a ética do reino, Perfeitamente, E é diferente do mundo, não tem como ser, não é verdade? E eu me lembro, quando a gente trabalha missões, eu volto um pouquinho nisso aí, a gente entende que o missionário ele vai para um país, ele vai ter que conhecer a cultura daquele país. Só que o evangelho está muito acima da própria cultura, sem dúvida. Não é verdade? É a cultura do reino
para ser estabelecida aqui na Terra, para que o homem mude a forma de pensar relativista. Deixa de ser o centro em si mesmo. Tenha Deus como sendo a sua vida. E desta forma, esta lição também, pastor, ela é o que nós podemos afirmar à luz da Bíblia, e que esse pensamento humanista sempre esteve presente na cultura judaico-cristã. Vai ser uns tópicos que estarão falando isso, tópico 1. Esse pensamento sempre esteve presente na cultura judaica cristã, cada um a seu tempo, logicamente, e tem afetado o evangelho e o cristianismo da nossa atualidade. A que pese, em primeiro lugar, ele tem afetado a cultura original do cristianismo. Ela foi se perdendo, se perdeu sociologicamente nesses quase 2000 anos da sua existência, né? Modificando para mais uma subcultura do mundo. Tornou-se como crenças e religiões que existem aos milhares no mundo. E esse pensamento quer transformar essa cultura original do cristianismo como se fosse mais uma subcultura do mundo, né? Então, o objetivo desse pensamento é desconstruir a contracultura judaica e cristã. Nós vamos observar na lição que a forma humanista, algumas passagens, os judeus também eles tiveram essa propensão a ceder essa cultura ideológica humanista de não ser o Deus o centro. E Deus sempre foi corrigindo. Os profetas, vocês modificaram, vocês perderam o alvo. Então, essa contracultura humanista, ela desconstrói aquela verdade absoluta que existe um senhorio divino sobre a história. E que existe somente um Deus, um centro de tudo. O centro de tudo que Ele criou é Ele mesmo. Eles querem desconstruir e destruir que existe um só caminho, uma só verdade, uma só vida através de Jesus Cristo, que leva-nos a estar seguros com Deus. Eles acham que o relativismo está independente de Deus estar seguro. Na verdade, não é. Mas, na verdade, quando você tira Deus, você tem que colocar outra coisa no lugar. Perfeito. E o humanismo coloca o quê? Coloca o homem. O homem, o próprio homem. Né? O homem torna-se o centro de todas as coisas. E aí entra uma questão com relação ao sincretismo religioso, que o sincretismo religioso também, junto com o humanismo, torna aí esses dois pilares justamente para tirar o foco de Deus. Porque o que o sincretismo religioso traz? Ele traz práticas cujo centro é o homem. E nós vivemos uma época de extremo sincretismo religioso, infelizmente, e que estão chamando isso de evangelho, quando na verdade não é evangelho. Né? Perfeitamente. Essa questão, nós estaremos abordando nesse sentido agora. Nós podemos afirmar que esse crescimento numérico rápido do cristianismo evangélico no Brasil, ele implica que a igreja evangélica brasileira está cansada, ou se cansaram, o que ocasionou, por parte de várias lideranças, mudanças de paradigmas em relação aos modelos da contracultura do evangelho, o que tem levado a muitos crentes o abandono do convívio harmonioso, fraterno, que vivia a igreja do século I, cristianismo do século I, no que diz respeito às doutrinas fundamentais da Bíblia, né? Substitui por um modelo de vida cristã alternativo. É isso que está acontecendo, esse sincretismo religioso. Vamos substituir Cristo. Vamos substituir a verdade bíblica doutrinária por coisas com um modelo alternativo. E essa juventude e esses líderes ávidos por avivamento, pastor, é aí que está o perigo. Ávidos por mudança, eles plantaram a semente de sincretismo. Plantou a semente de sincretismo, que em poucas décadas cresceu e está frutificando de maneira vertiginosa, e conforme o tópico 1 da nossa lição. Né? E
plantou a semente do sincretismo, está dando fruto da imitação à cultura popular, nas artes, nas músicas, em outras questões. Inclusive tem um subsídio, nossa lição, subsídio 2, o perigo é que a cultura popular cristã, por imitar os costumes da cultura dominante em estilo, mudando somente o conteúdo. O mercado de música está transbordando com rock, rap, jazz, heavy metal cristãos. As prateleiras das livrarias estão cheias como ficção cristã. Isso é uma imitação moderna, né? Isso também está dando fruto. Fruto das crenças religiosas. Muitas igrejas abandonaram o centro Jesus, o centro que é Cristo, uma fé pura, simples, uma fé que não se vê, por crenças religiosas. Então é desse modelo de vida cristã alternativa, queridos ouvintes, que o apóstolo Paulo chama a atenção à igreja de Gálatas, conforme é a leitura bíblica sugerida na nossa lição, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Ele chama a atenção que, em todo o contexto da carta de Gálatas, iniciando no capítulo 6, ele fala assim, 1 e 6, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Vamos ler somente 2 versículos. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que isso é como uma praga numa plantação. Germina, cresce e dá muito fruto e rápido, viu? Eu admiro como tão depressa vocês mudaram do evangelho da graça para um outro evangelho. É a mesma coisa de comparar uma plantação de trigo e semear o joio. São frutos que não fazem diferença nenhuma em ser ou não ser cristão. Só professa ser cristão. São religiões, crenças que só professam ser cristão, mas não vivem, pois não revelam a verdade do evangelho. Está aí o segredo, pastor. E Paulo, você me fez lembrar também de um texto onde Paulo, preocupado com a igreja de Corinto, ele diz assim, eu temo que de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Esse versículo está no 2 Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, 11, versículos 1, versículo 4. Porque o evangelho, ele tem uma simplicidade maravilhosa. Com certeza. E tudo que as pessoas querem mudar, às vezes até como o irmão disse, buscando um avivamento, mas não um avivamento à luz do que Deus estabelece. Um avivamento que a gente não sabe o que esse pessoal quer, né? Eles querem um avivamento, eles querem novidade, e eles fogem do trilho, da trilha estabelecida por Deus, que é Cristo. O centro de todas as coisas é Jesus. Na verdade, eles acabam pegando atalhos e eles se perdem por aí. Ficam perdidos. Né? Não sabem onde estão nem para onde vão. Não vou chegar a lugar nenhum. O pastor Antônio Gilberto, eu estive lendo um artigo que o pastor Antônio Gilberto ele apresentou, ele concedeu a CPAD News no ano de 2012, e ele disse que tudo isso é um desvio doutrinário bíblico. É por falta desse avivamento, do avivamento genuíno, verdadeiro, espiritual, né? Buscado de acordo com a palavra. Aquele avivamento, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está também registrado no capítulo de número 8, capítulo 13 e o capítulo 19, serem cheios de fé, cheios do Espírito Santo, como único modelo que mantenham a igreja renovada e avivada. Ele diz também que é um avivamento com base, esse é o avivamento com base na doutrina bíblica, né? Porque se não for feito assim, ele diz assim, que pode se descambar para a direita. E quando ele menciona essa passagem, não desviar para a direita e nem para a esquerda, ele faz referência quando Deus falou com Josué para tomar conta da palavra, viver a palavra, e para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Segundo o pastor Antônio Gilberto, essa expressão
ela está catalogada 11 vezes na Bíblia Sagrada, e quando o desvio é para a direita, primeiro sempre para a direita. Desviar para a direita significa desviar para aquilo que é certo. Mas estamos desviando para aquilo que é certo? Mas ele refere-se, é de forma exagerada. Cria-se um fanatismo, torcem as verdades bíblicas, e Deus previne sobre isso. Eles começam a criar fantasias, começam a criar misticismo sobre passagens bíblicas, sobre acontecimentos. Por exemplo, eles querem reviver tudo aquilo que foi vivido em algumas passagens, como fatos históricos que não podem se repetir, trazendo para os dias atuais. Eles querem que se repita os 318, resgatando Ló das mãos daqueles reis maus. Eles querem reproduzir aqui, nos dias de hoje atuais, a escada de Jacó. Eles querem reproduzir temas, figuras, pessoas, lugares, homens, de forma exagerada. Tira o foco de Cristo. O centro é Cristo. Eles pensam que estão agradando a Deus. Na verdade, estão propondo agradar um homem. Apostasias, heresias. Esse desvio, eles criam uma figura que o homem, o líder, é tudo, não Cristo. Criam também a teologia da prosperidade. Amor ao dinheiro. Pegam passagens específicas da Bíblia, não, tem que amar o dinheiro. Esse é o desvio para a direita que está acontecendo. Ao invés de avivar o Evangelho, estão criando-se crenças e superstições religiosas. E o avivamento para a esquerda é aquele desvio, o desvio para a esquerda é o desvio para o lado do erro, desvio para pecar. Então nós devemos ter cuidado como igreja, para não desviarmos nem para a direita, primeiramente, fazer do cristianismo crenças e religiões como uma subcultura neste mundo. E também temos que tomar cuidado para nós não pecarmos desviando para a esquerda. E aí entra dois aspectos muito comuns que está sendo muito difundido essas ideias hoje. Voltamos sempre para o humanismo, porque a coisa gira em torno do homem mesmo. Perfeito. Quer dizer, eu vou adaptar as coisas de Deus da maneira que eu puder e que eu quiser adaptar. Aí ocorrem os desvios, ou de um lado ou de outro. Porque tem gente que peca e diz assim, mas não tem problema nenhum. Aí é o desvio para a esquerda, né? Exatamente. Não ligar para pecar, não está nem aí para pecar. Uma vez eu estou debaixo da graça, mas Paulo já trata isso no capítulo 6 de Romanos. Ele diz, pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas ele mesmo dá uma resposta. Na verdade, nem precisava, porque aquilo é uma pergunta retórica. Mas ele mesmo dá uma resposta. De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado. Então, a grande verdade é que o Espírito de Deus, a vida cristã, ela tem um padrão. E o padrão é Deus estabelecido nas Escrituras Sagradas. Que está acima de qualquer cultura, de qualquer contracultura do mundo. Isso você deixou bem claro aqui na sua fala também. E a grande questão é que alguém, para se defender dos seus exageros, ele diz assim, principalmente o pessoal que desvia para a direita, que torna tudo muito místico, perfeito, muito espiritual, muito sobrenatural. Tem gente que diz assim, eu prefiro ser exagerado no que é certo. Naquilo que é certo. Mas o certo até que ponto precisa ser exagerado? O certo é certo, o certo tem um padrão. E é o certo. E o certo é o centro. Não é verdade? Exatamente, o equilíbrio é o centro. É o equilíbrio, esse é o certo. Se saiu dali, não está certo mais. Perfeito. Não é verdade? O centro é Cristo. Porque a gente já viu, irmão Paulo, na história da igreja, e nos dias atuais que nós estamos vivendo, a gente vê heresia sendo criada a cada dia. Nós vemos grupos religiosos cometendo coisas terríveis em nome de Deus. Isso é terrível, meu amigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E voltado sempre para uma liderança carismática que as pessoas seguem de forma assim, sem questionar. Perfeito. Não é? Acontece isso. Estão criando uma fé da fé.
Verdade. Crê numa segunda fé que não existe, é somente uma fé. É. Um só Senhor, um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, um só batismo. O centro é Deus. E aí, em se tratando do pecar, eu estava lendo recentemente um livro de um pastor norte-americano chamado Robinson Thompson. Ele fala sobre a excelência do caráter. Ele aponta numa das suas falas, dos seus escritos, sobre esse desvio para a esquerda que está promovendo, e também dentro dessa igreja mística, mágica, dois tipos de cristãos. O primeiro cristão é aquele cristão que ele abraçou o cristianismo, ele abraçou a nova criatura, mas não consegue mortificar a velha criatura. É aquele que, infelizmente, está se desenvolvendo muito na igreja da atualidade. Ele diz assim, ele se considera cristão, ele não tem capacidade de dizer, falar assim, isso é pecado, isso faz mal para mim, faz mal para a minha vida, não vou praticar mais. Esse é o tipo de cristão também gerado para esse tipo de igreja. E o segundo tipo de cristão é aquele cristão que está disposto a mortificar a velha criatura, porém não consegue abraçar a nova criatura. Eles vivem num dilema. Tudo posso, eu mando em mim mesmo, eu sou o centro em mim mesmo, nem é 8, nem 80, né? Fica morno. E isso Deus não agrada a Deus, né? E continua sempre errando o alvo, sempre desviando do centro. Porque o centro, para se fazer um tiro ao alvo, tem que mirar no centro, fazer uma mira bem firme no centro, não é para acertar nas periferias. Por isso que a Bíblia fala sobre o equilíbrio, a moderação. Os textos bíblicos são muito claros, muito precisos. E nesse emaranhado de crenças religiosas, que é o assunto da nossa lição, que nós estamos tratando aqui, fruto de mentes que se desviaram da palavra de Deus, fruto do amor ao dinheiro em muitos corações, de um evangelho utilitário, fruto de uma ganância do uso das pessoas para o nosso benefício, mesmo que para isso a gente tenha que usar Deus e a Bíblia, e torcer a Bíblia, porque nós vivemos um tempo de distorcer completamente a palavra de Deus. E aí a gente entra no último tópico da lição, que isso tudo constitui-se um adultério espiritual. Perfeito. Né? Porque você é infiel ao Evangelho, infiel à verdade de Deus, infiel à palavra de Deus, e se baseia nos conceitos puramente humanos e interesseiros. E sincréticos, né? Sincréticos. Eles adotam uma postura de pensar, de falar e agir, em que o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário não é suficiente. Precisamos de mais coisas que a Bíblia está apresentando aí como fatos, como símbolos, como figuras, desvia do centro. O sacrifício que Cristo fez foi perfeito, é verdade, suficiente para agradar a Deus, para um viver centralizado num caminho proposto por Deus que quer o bem maior. Então fica essa forma sincrética de se misturar com as religiões da cultura atual, com os misticismos, com crendices. Isso tira a regularidade e a suficiência do sacrifício que Cristo fez. Buscam alternativas. É um modelo cultural de uma igreja que quer ter uma vida cristã alternativa. Vamos buscar aí o que existe de bom no secretismo religioso. Pega simbologias, mandingas, crendices, superestimam as coisas mais do que Cristo. Isso é o perigo. Isso é infidelidade e é um adultério espiritual. E oferece muitas vezes para o jovem, com uma roupagem cristã, aquilo que ele já tem no mundo. Perfeitamente. Né? Não teve mudança. Não teve mudança nenhuma. Então vamos mudar para o jovem o que ele quer, só que vamos pôr uma roupa cristã. Fazer mais ou menos o que Constantino fez lá no quarto século, no início do quarto século, quando ele
tornou o cristianismo a religião oficial. Aí pegou tudo aquilo que tinha de idolatria e pôs uma roupa cristã. Né? E hoje em dia acaba acontecendo a mesma coisa, porque para a gente ter na igreja jovens, por exemplo, tem gente que pensa assim, para ter eles, a gente tem que trazer o que eles gostam. Só que o Evangelho não traz o que a gente gosta, o Evangelho traz o que a gente precisa. Exatamente. Que é compromisso com Deus e salvação. Né? Perfeito. Por isso que nós falamos no comentário que esse pensamento humanista, relativista, ele usa a força da juventude para promovê-lo. Os jovens querem mudança, eles estão em busca de coisas novas, mas relacionado à cultura cristã é somente uma. Cristo é imutável, Deus é imutável, verdadeiro. É uma contracultura para a vida eterna. Não é para agradar os homens. Porque tudo que querem fazer isso é para agradar os homens. Eu quero ser o mais rico, eu quero ser o melhor cantor, eu quero ser o melhor pregador, eu quero ser isso. E isso gera, como Paulo fala, discussões, brigas, intrigas. Isso não é bom. Não. Irrita. É verdade. E não sei se eu vai fazer a conclusão, mas como a conclusão, né, que nós temos... Só depois eu só vou ler um versículo para a gente concluir, mas pode ter concluído. A nossa declaração de fé, que foi promulgada recentemente na nossa Assembleia de Deus, a nossa comissão de fé e de doutrina, na sua declaração de fé da nossa igreja, diz assim: nós refutamos e repudiamos qualquer outro fundamento da igreja que não seja Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Da mesma forma, essa promulgação do nosso credo, nós negamos que exista igreja cristã se Cristo não for glorificado nela. E se o Evangelho não for proclamado de forma genuína, sem mistura, crido e obedecido. É verdade. Judas, versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Exatamente. Crenças religiosas que afastam as pessoas da verdade. Né? E devemos tomar muito cuidado com isso aí. Né, irmão? Eles vêm vestido com uma verdade, na verdade são falsos, né? Essa é a nossa orientação, o nosso comentário, que o reinar de Deus aqui na terra, a igreja autêntica, ela existe como uma concretização do reinar de Deus aqui na terra. E não pode existir, segundo o comentário, ela não pode existir uma dissimulação ou ser desvinculada deste reino, né? É na vida da igreja, o povo de Deus, que o reinar de Cristo tem forma e exercício. É verdade. Diferente do mundo e de qualquer conceito puramente humano e secular. Meus irmãos, que Deus abençoe, que você possa continuar no foco, que é Jesus. Um grande abraço para você.